Nos últimos vídeos vocês viram que depois de um tempo longe, a gente voltou cheio de saudade para pegar a estrada de motorhome pela Espanha, mais precisamente a região de Andalucia. E é claro que foi também quando a gente apresentou a Compi, a nossa nova cachorrinha, que junto com a Guapa, claro, deixa a nossa vida ainda mais divertida. E agora chegou a vez de explorar os Estados Unidos. Nós vamos cruzar os desertos do Arizona, Nevada e conhecer as montanhas incríveis de Utah, a bordo de um motorhome bem estilo americano. Será que a gente ainda lembra como é viajar por lá? A gente vai descobrir tudo isso juntos. Ontem de Alicante, eu vim para Madrid, eu dormi aqui em Madrid. Agora de Madrid eu vou para Miami para logo chegar no novo destino. Cheguei para fazer a retirada do motorhome. Tô vendo os motorhomes aqui, são muito lindos. Fazendo um calor em Las Vegas, um calor. Foi a única sombrinha que eu encontrei, foi no meio desses dois motorhomes. Deve estar uns 37 graus, mas está muito quente. No nosso caso, como nós vamos retirar, eu vou retirar meu motorhome e também estamos viajando com um grupo. Eu faço a retirada do meu e depois os dois guias, eles auxiliam todo o grupo na retirada. A gente dá todo esse auxílio, todo esse suporte para quem faz essa viagem pela primeira vez e viaja com uma vai de motorhome. E eu vou aproveitar, mas mostrar para vocês um pouquinho aqui do lado de fora. Olha que legal. Para o grupo a gente aluga esse aqui, que é o C Medium, que é o C25. Ele é super grande, super espaçoso. Eles têm aqui também na El Monte uma categoria maior, que é essa aqui, ó. Esse aqui é o C32, que é para até 7 pessoas. E também para aquelas pessoas que gostam de um pouquinho maior, nós alugamos também, através da nossa agência, a gente aluga esse ônibusinho. Acabamos de retirar o motorhome. Tô tendo a oportunidade de ter as primeiras impressões do motorhome agora. Ele dá uma sensação muito mais ampla. Eu tô muito curiosa para ver como é que funciona o slide out, porque nessa parte aqui, né, nesse marco aqui marrom onde tem a madeira, essa parte vai para fora e aí ela abre, né? Ela dá uma amplitude muito grande aqui no carro, então tô bem ansiosa para ver isso. Outra coisa que eu notei muita diferença. Até então, a gente já tinha provado alguns motorhomes aqui nos Estados Unidos, mas esse aqui, ele tem uma qualidade mais premium. Ele parece ser o acabamento mais premium, dá uma diferença muito grande essa parede branquinha, sabe? Os armários brancos. Eu acho que, não sei, me agradou bastante. Olha aqui, esses armários. Ali atrás estão as coisas da Gabi e do Léo, eles vão viajar com a gente. Também tá as nossas coisas que a gente deixou meio que tudo acumulado ali. Enfim, a geladeira, ela já é uma geladeira mais com cara de geladeira de casa. Não é muito diferente da geladeira dos motorhomes que a gente já tinha viajado aqui nos Estados Unidos. Mas assim, primeiras impressões do motorhome, gostei assim de ver. Gostei dessa primeira sensação, assim, esse sentimento de estar no motorhome, parece tudo muito limpinho, muito novinho, qualidade muito boa. Mas vamos lá, porque tem muita coisa. Primeiras impressões agora dirigindo o motorhome. Diferente. Eu acho que ele tem uma cara de mais potente. A gente esquece, né? Depois de um ano, faz um ano que... Ele é mais bruto, né? Eu acho que faz exatamente um ano desde a última vez que a gente dirigiu o motorhome aqui nos Estados Unidos. E, primeiro, acho que é igual andar de bicicleta, né? Você não esquece. Mas tem alguns cuidados. Para fazer curvas, a gente tem que ficar muito atento, porque não dá para ser curva fechada. Tanto que agora eles colocam até um aviso aqui em cima: cuidado para fazer a curva, porque realmente a curva tem que ser mais aberta, porque na hora que você faz a curva aqui, a traseira joga para outro lado e pode quase bater. Mas não bateu porque a curva foi aberta e deu tudo certo. O trecho agora é curtinho, a gente vai fazer umas comprinhas para abastecer o motorhome e depois a gente vai para o camping e já vai conectar tudo. Vamos ver se o Rômulo vai lembrar. A gente acabou de chegar no camping de Las Vegas. Não é um camping, isso aqui é um resort, isso mesmo. Ele é um resort somente para adultos, então para você ficar aqui você tem que ter acima de 21 anos. Ele oferece piscina, spa, daí tem toda a área de banheiros, para lavar roupa. Aqui nos Estados Unidos eles têm um sistema de back-in e pull-in.
que é isso? Basicamente é a forma que você precisa estacionar o carro no camping. Aqui eu estou de back-in, todo esse lado aqui, todos os carros é back-in. Isso porque toda a estrutura de eletricidade, água e esgoto fica desse lado. Se eu colocasse de frente o meu carro, eu não ia conseguir conectar, porque os canos não iam chegar até o buraco do esgoto. E também, se a mangueira de água é curta, não ia conseguir chegar na torneira. Então, eles pedem para colocar back-in para que fique muito fácil o acesso, né, dos canos conectados no carro com o buraco ali do esgoto na estrutura do camping. Alguns campings você pode escolher. Eu vou dar um exemplo. No Monument Valley, você pode contratar o back-in e o pull-in. Se você contratar o back-in, você fica de costa para os monumentos do Monument Valley e não consegue ver. Se você contratar o pull-in, você coloca de frente para o monumento. Então, muitos dos campings você pode, se você conhece o local, você pode escolher. Lá na Califórnia, eu sei que existem muitos lugares que você fica de frente para a praia. Se você colocar back-in, você não consegue ter vista. Porém, se você contratar o pull-in, você tem vista. Animada? Muito animado para levar essa galera para uma expedição legal aí. E aí, Michael? E aí? Então, o Michael e o Maurício, eles que vão aí guiar o grupo para essa viagem. Eu trouxe a Starlink, então a gente tem Starlink para estar conectado durante toda a viagem. Essa aqui é a Mini, eu comprei lá na Europa e trouxe da Europa. Pode ver ali, o pessoal está com Starlink, aquela ali é a maior. Aqui nos Estados Unidos, eles têm um sistema de full hookup. O que é isso? Em todas as vagas, eles oferecem a conexão tanto de eletricidade, de água e de esgoto. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu já conectei a eletricidade. Essa aqui é a minha vaga, então aqui eu conectei o cabo de eletricidade. Essa estrutura de full hookup também o que se permite? Conectar água, colocar água no carro. Então tem duas opções aqui nos motorhomes americanos. Primeiro é encher o tanque de água. Então eu consigo encher o tanque de água. Esse carro ele tem uma capacidade de 175 litros, então a gente deixa o tanque cheio. Porém, quando eu estou aqui no camping, eu não uso a água do meu tanque. Isso porque eu consigo conectar a torneira nesse Seat Water Connection. É como você estiver na sua casa, ligar o chuveiro e ter água corrente o tempo todo. Então, ao momento que eu colocar a torneira aqui, eu tenho água corrente lá dentro. Então, eu posso entrar no motorhome, tomar um banho de meia hora, que eu vou ter água corrente. E não vou estar utilizando a água do tanque do motorhome. E por último, o sistema full hookup, ele tem a conexão do esgoto. Nas vagas tem esse buraco aqui para a saída do esgoto. Então, a gente conecta aqui e agora eu conecto essa parte no motorhome. Ele tem a saída aqui do motorhome e tem duas chavezinhas. A primeira quando abrir, essa aqui é a chave do banheiro, que é do número 1 e do número 2. E a outra chavezinha é a água da pia, água do chuveiro. Basicamente eu conecto esse cano aqui. Está conectado. E agora que está conectado eu posso tranquilamente tomar banho, usar o banheiro e automaticamente tudo vai saindo pelo esgoto. Começando mais um dia diretamente da alcova do motorhome. Para as pessoas que achavam que eram super pequenas, olha só eu aqui. Romulo já levantou claramente, ele está gravando esse vídeo, mas uma noite super confortável na alcova, né? É gostoso isso, né? É gostoso aqui. A cama é uma cama de casal grande. A gente tava com a impressão, sabe de quê? Que a gente iria bater o pé. Não eu, porque claramente eu sou pequena, mas o Rômulo achou que ele ia bater o pé na TV. E não é muito grande. O motorhome é muito largo, então é impossível, assim. Quer dizer, não é impossível para uma pessoa de 2 metros, talvez. Mas para uma pessoa de 1,80 não tá batendo, né, lindo? Não chega lá nos pés. Mas assim, super confortável. Gostei, assim, tá aprovado. A única coisa que eu achei de diferente, que sente mais aqui na alcova, por exemplo, quando mexe. No cappuccino, talvez na alcova, no cabeção. É que agora eu aprendi o termo técnico que é alcova. Porque antes eu falava que era cabeção. No cabeção do motorhome, a única coisa é que, por exemplo, quando se mexe, o motorhome dá mais uma... Você sente mais o balanço do motorhome, você não acha? Eu acho que sim. E essa noite fez um pouquinho de vento. Fez um pouquinho de vento, mas assim, super confortável, aprovado. Inclusive, eu acho muito conveniente um motorhome com uma alcova,
e sem cama atrás, porque sobra mais espaço interno. Talvez pode ser uma opção para um próximo motorhome. Ontem a gente chegou e estava ventando muito aqui no Camping Las Vegas. E hoje a gente vai seguir viagem. Hoje nós vamos para o primeiro parque nacional dessa viagem em grupo, que é o Valley of Fire. Mas antes a gente está aqui ajudando a turma em desconectar cabo de água, eletricidade, esgoto. Então hoje é o primeiro dia deles fazendo esse serviço. E aí, meu, como é que tá? Já tá pronto. E aí? O que tá achando da turma? Ó, pessoal, gente boa. Vamos hoje aproveitar umas trilhas aí. Chegamos aqui no Valley of Fire, tá super tranquilo. Uma estratégia, sempre vir bem cedo para pegar vaga nos estacionamentos. Porque isso aqui, daqui a pouquinho, mais tarde, isso aqui lota. Porque é um lugar é um atrativo, né? Que vem muita gente de Vegas. Então ainda tá bem cedo. A gente saiu às 7 horas do camping, a gente chegou aqui 8h30. E a primeira caminhada que a gente vai fazer é o Fire Waves, que é uma caminhada que fica uns 20 minutos daqui. Agora a trilha de White Dome do Valley of Fire. Eu acho que é a trilha que compila muito do sentimento que é esse parque, porque você consegue ver as montanhas bem laranjas, você consegue andar tipo nos túneis que dá uma impressão de Antelope Canyon. E tem um pouquinho de aventura também, né? E é um pouquinho de aventura. Realmente... Vamos combinar que quando a gente fala de trilhas, tem tipo para todos os gostos. Tem gente que faz trilha, as trilhas aqui no Valley of Fire, que são trilhas muito mais complexas, que tipo exigem um preparo muito maior. E o que a gente está fazendo é algo que não exige nenhum tênis especial. Todo mundo com tênis de caminhada, corrida, tênis normal. Exige uma garrafinha de água, obviamente, uma proteção solar. Mas é só isso, sabe? Tipo, é um passeio. Esse é um dos túneis, um dos pontos mais impressionantes dessa caminhada aqui do White Dome. 20 pessoas no grupo, todo mundo querendo tirar foto, e realmente é muito lindo, é muito impressionante, sabe? A gente está caminhando, fazendo a trilha esse caminho. So hold me tight through the night. It's just us two. A gente acabou de passar pela Vila de Zion, cidadinha super bonitinha, cheia de lojinha, restaurantes, assim, ela das cidades de acesso aos parques nacionais é uma das mais bonitinhas, assim, tipo, bem charmosinha. A gente tá esperando agora para dar entrada no camping. É bem rápido, os guias, né, eles vão, entram, fazem o check-in de todo mundo e a gente só precisa seguir as instruções da onde nós vamos estacionar. E é um dos campinhos mais impressionantes dessa expedição. Todo mundo chega, todo mundo está do lado de fora, curtindo o ambiente externo do motorhome, tem a mesinha, então agora está todo mundo preparando fogo, montando a estrutura, logo mais escurece, daí a gente vai com o céu estrelado, daí a gente consegue ver todas as vagas com fogo, né? É muito bom, é muito especial. Tem uma imersão na cultura de camping americana. E é muito bacana porque muitas dessas estruturas dos campings, eles não permitem você fazer fogo. Mas aqui, especialmente em Zion, sim é possível. Final de noite, no motorhome. Hoje foi muito legal porque a gente viveu assim, dois extremos completamente diferentes. A gente acordou
Las Vegas, primeiro que tava muito quente ontem. A gente foi pro Valley of Fire e acho que faz jus ao nome, tipo o Vale do Fogo. Tava muito quente, muito, muito quente lá. A caminhada foi bem dura, porque enfim, eu acho que era o primeiro contato. Também eu acho que o primeiro contato com o deserto, você não tá muito acostumada. Duro pra quê? Aquele negócio dá um impacto, né? Tipo, aquele calor, aquela areia entrando no tênis. Sabe aquele negócio que, tipo, te deixa meio em choque. A minha é dramática. Quando ela fala dura, a gente não se apavore. É que ela ficou com um pouco de sede, sabe? Gente, não sabe calma, que a caminhada, sabe? O dura na minha, ela vai pro outro extremo, sabe? Não, sabe o que é? É que eu saí de casa. Você é dramática. Não, eu saí de casa, não tava esse calor. Tava lá no conforto em casa. Aí você pega e vai fazer uma caminhada no deserto, é um negócio que puxa, exige fisicamente. Mas enfim, e a gente viveu esses dois extremos. E chegando aqui em Zion, já tava super fresquinho. Primeiro que Zion já tem mais esse clima de montanha. Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu acho que tem essa sensação. É que aqui a gente tá no meio de um vale, né? Então faz frio. E sabe por que eu amo, assim, a experiência do Zion, de chegar aqui, é o meu dia favorito de toda a viagem. E você sabe por que eu amo tanto? Porque o Zion é o nosso parque favorito. Não. Por causa do Marshmallow. Óbvio. Assim, pra mim, é o dia mais especial da viagem, porque aqui é, assim, o exemplo claro da experiência de acampar nos parques nacionais, né? De viajar de motorhome nos parques nacionais nos Estados Unidos. Porque aqui é o primeiro dia que a gente pega e faz fogueira, sabe? Tipo, assa os marshmallows, porque... E eu acho legal também, porque, por exemplo, eu já sei que vai acontecer isso. Então eu já venho com aquela expectativa, é o dia que eu tô esperando. Eu já fico ali esperando o dia dos s'mores. Mas é legal porque o pessoal do grupo não sabe nem o que é s'mores. Muita gente, tipo, vê em filme e tudo mais, mas não tá esperando isso. E a gente faz uma surpresa do nada, a gente aparece lá com o marshmallow. Os palitinhos estão aqui no carro ou estão lá no carro dos guias? Em cima, eu acabei de lavar, estão ali em cima. Eu quero mostrar. Antes, a gente tinha um trabalho super intenso para conseguir comprar os palitinhos. Porque, enfim, o marshmallow é fácil encontrar e o chocolate, a bolacha é fácil encontrar. Mas o palito, gente, eu não sei porquê. A gente sai de Las Vegas lá em Las Vegas foi muito difícil de encontrar. A gente rodou várias lojas, Walmart, Target, Dollar Tree, nada encontrou. Mas sabe onde a gente foi encontrar? Aqui na recepção dos parques todos tem. Mas caro, muito caro. Mas vai que não tem. Então a gente, dessa vez, a gente comprou o palitinho de metal, justamente para que pudesse ser lavado, e enfim, a gente pode usar sempre. Então, ótimo que a gente não precisa só usar aqui nos Estados Unidos, mas é que assim, se a gente fizer o s'mores em outro lugar, aí não tem a mesma característica. Eu acho que não tem nem o mesmo sabor. Não, foi muito Por legal. isso que tem que ser aqui. Foi muito legal. A gente fez a fogueira e todo mundo ali querendo com palitinho, s'mores, sabe, em volta do fogo, sabe? Foi muito... O pessoal fica louco, muito... não tem idade pra assar marshmallow na fogueira. É uma experiência super bacana. Enfim, é meu dia favorito da viagem, né? Pelos s'mores. Baixinho. Just feel so lucky